Gravar. Gravando. Aparece o REC para vocês? Sim. Show. Beleza. Então, pessoal, hoje nós vamos trabalhar um tema que ele é bastante presente em vestibulares. No Enem, ele não caiu exatamente como eu vou trabalhar, então ele é uma possibilidade. E o assunto, então, é sobre violência, violência urbana. É um tema extremamente presente no nosso cotidiano. Então, para começar a aula, eu vou pedir que vocês acompanhem comigo um minutinho deste vídeo aqui. Vocês enxergam o vídeo? Sim. Tá, beleza. Este vídeo, ele é uma das cenas iniciais do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, do diretor Kubrick. Primeiro eu vou mostrar para vocês, daí depois eu explico qual é a relação com o tema. No Mercado Livre, você encontra tudo o que precisa e recebe sem sair de casa. Mercado... Então, a ideia desse filme, o tema do filme, é sobre uma tripulação que está no espaço. Eles têm uma nave que é tripulada por inteligência artificial e o computador inteligente que comanda essa nave, ele chega à conclusão de que o homem é nocivo para a própria missão, que o homem faz mal ao próprio homem. Então ele começa a assassinar os tripulantes, um a um. Tá? Então esse é o assunto do filme. E nessa cena, que é a cena inicial, ela é muito simbólica, ela é muito interessante porque ali mostra um anterior ao homem das cavernas descobrindo pela primeira vez uma ferramenta, né? E ele usa aquela ferramenta para matar, para derrubar o animal que ele vai se alimentar, só que depois ele percebe que com essa ferramenta ele pode derrubar um semelhante. Por isso que faz um corte direto da cena em que o macaco descobre que ele pode usar o osso para abater um animal, para a cena em que nós temos a nave no meio do espaço. Porque ali naquela situação, a inteligência artificial percebendo a ideia filosófica, né, de que o homem é o lobo do homem, ela toma a atitude de exterminar o ser humano. Então, qual é a relação disso com o tema da redação? O filme 2001, Odisseia no Espaço, ele fala de uma característica humana que sempre esteve presente desde as primeiras civilizações, desde o surgimento da história, quando os registros escritos começaram a ser feitos, antes disso, com os desenhos nas cavernas, as pinturas rupestres, nós temos o registro da violência humana em várias situações. Então, nós podemos usar uma pequena descrição desse filme, desse fragmento, para introduzir uma redação sobre violência, os mais variados tipos de violência. Beleza.
Agora eu preciso compartilhar uma outra tela com vocês, vamos ver se vai dar certo. Que é sempre nessa hora que eu me lasco, na hora de compartilhar outras telas. Vocês não estão enxergando, né? Quando aparece amarelinho para vocês, vocês não estão enxergando. Vou tomar compartilhamento. Novo compartilhamento, agora vai. Vocês estão enxergando uma página com os escritinhos? Não, né? Apareceu amarelinho de novo. Interromper. Compartilhar. Agora estão enxergando, né? Para mim, pelo menos, está parecendo que vocês enxergam. Ainda caí no errado. Ah, tem mais 2 coleguinhas para admitir. Deixa eu admitir eles. Beleza, então. Tema violência urbana. Aqui eu coloquei também, além do filme, que eu acabei de mostrar para vocês um fragmento, um quadro do Goya. O Goya é um pintor espanhol, ele também é muito conhecido, assim como o filme é uma referência bastante conhecida, né, principalmente das pessoas mais velhas, assim como eu, que corrigem redações no Enem ou no vestibular, tem essa referência. Talvez vocês não tenham assistido o filme, porque é um filme antigo, da década de 70, finalzinho de 70 ali. Mas ele é um clássico do cinema, e o Stanley Kubrick, que é o diretor, ele é um diretor, assim, muito conceituado, ele é um cara muito bom. E o Goya, da mesma forma, é uma grande referência nas artes plásticas. Aqui nós temos o quadro Duelo com Bastões. E esse quadro, ele se transformou numa espécie de símbolo sobre a violência humana. Aí a gente vê essa imagem, ela tem uns tons mais sombrios, fazendo referência, então, a essas cores que são mais frias e mais escuras, que vão se relacionando com um ambiente de tristeza, de violência, né? E a forma como eles estão dispostos, os 2 personagens, bem no centro da cena, e a forma como eles se movimentam e seguram os bastões de maneira bem agressiva, fez com que esse quadro se transformasse em um símbolo, até porque ele é bem icônico, ele tem poucos elementos na tela. É em primeiro plano os 2 personagens, o restante do quadro, assim, não se tem nenhum outro destaque, e a forma como eles estão, um voltado para o outro de maneira bastante agressiva. Então, outra forma que você pode utilizar, tanto para começar a redação, quanto para utilizar essa referência em alguma parte do desenvolvimento, é descrever esse quadro. Tá? Eu acho que eu ainda tenho algumas redações de alunos que já fizeram essa prática de escrita, e algumas introduções com a descrição do quadro ou do filme ficaram bem interessantes. Depois que vocês escreverem, eu mostro para vocês também o que os colegas produziram. Coloquei uma referência um pouco mais conhecida, talvez, que vocês já tenham assistido, que é o Cidade de Deus, o filme Cidade de Deus. E no decorrer da explicação aqui do tema, eu vou também explicar como que a gente pode encaixar essa referência, esse filme, que também é um livro, com o tema da redação. Os reflexos da violência urbana no comportamento das famílias 0 hora. Então, esse aqui é um texto que foi publicado há alguns anos na 0 hora, que fala sobre como a violência urbana acaba influenciando no dia a dia das famílias, né? Prestar atenção na hora que vai chegar em casa, na forma como vai colocar o carro dentro da garagem, não andar por determinada rua num determinado horário, crianças não podem brincar na rua, adolescentes que poderiam muito bem ir para a escola, ou jovens adultos pré-vestibular, pai e mãe levam até a porta do estabelecimento. Toda essa mudança no dia a dia, no cotidiano das pessoas, que foi ocorrendo por conta da presença extrema da violência, certo? Então esse texto vai abordar sobre isso. Se vocês digitarem o título do texto 0 hora, vocês encontram, e fica uma leitura para dar suporte para escrever sobre esse assunto. E também um livro para quem se interessar, a Violência em Debate, do Clóvis Barros Filho. Oi, você adora uma tartaruga? Ele quer mamar? Eu tô no meio de uma aula.
Tenta distrair ele mais uns minutinhos. Um nenenzinho faminto. Então, Violência Simbólica, do Pierre Bourdieu, também é um livro. Mas a ideia central desse livro, a gente pode captar bem facilmente e tentar acrescentar vários temas de redação. Qual que é a ideia? O Pierre Bourdieu, ele postula que a violência ela nasce primeiro no discurso, na fala das pessoas, na forma como elas agem. E parte do discurso para a violência mais física. Então, essa violência simbólica é uma violência que está presente no cotidiano, principalmente através do discurso das pessoas, dos símbolos dentro da sociedade, da forma como a gente se comporta. E seria essa violência simbólica a gênese da violência propriamente dita, de atos físicos violentos. Então, a gente pode usar essa citação, essa referência dentro da redação com essa ideia que eu comentei aqui com vocês, que fica muito bom em vários temas de redação. Inclusive, essa mesma ideia já foi citada em algumas redações que tiraram nota 1000, eu já vi essa referência em algumas redações no passado. Vocabulário. Eu coloquei aqui algumas palavras que vocês podem introduzir no meio do texto para dar uma elevada na propriedade vocabular e também para ajudar a correlacionar os diferentes argumentos. Então, violência interpessoal é essa violência do dia a dia que está imersa no discurso, na violência simbólica que o Pierre Bourdieu aborda. É a forma como as pessoas se comunicam, a forma como as pessoas se tratam. Tem a gente que usa a expressão, né, relacionamentos tóxicos também entra aqui nessa questão. É aquela violência mais velada do cotidiano. Majoritariamente é um advérbio que dá a ideia de maioria. Permeia. Essa palavra está aqui porque a violência ela permeia todas as nossas ações, ela está no meio de nós. Então, permear tem esse significado de estar entre nós. Podemos creditar tal situação a ou ao. Então, aqui é uma expressão para você introduzir uma causa de um problema. E como esse tema dá para trabalhar bem com causas e consequências, esse é um vocabulário, uma expressão que ajuda na introdução de causa. Estado democrático, né, que é a nossa organização social política. Perpetuação significa continuidade. A perpetuação da violência desde lá, os homens das cavernas e os registros da violência nas pinturas rupestres. Naturalização e aceitação social da violência. Então, aqui essa naturalização da violência também está relacionado à ideia da banalidade do mal, da Hannah Arendt. Que ela fala que em contextos em que não há educação, não há o investimento em cultura, existe uma tendência muito grande das pessoas banalizarem a violência, banalizarem a maldade. Letais, que geram óbitos, levam à morte. Truculência. Truculência é um sinônimo de violência. Por exemplo, truculência policial, violência policial. Criminalidade, assimetria social e econômica. Essa expressão assimetria social a gente pode usar para substituir desigualdade social, sendo que a desigualdade social é uma das grandes causas da violência urbana. Barbárie. Barbárie também pode ser utilizado como um sinônimo de violência generalizada. A barbárie seria o contrário de civilização. Hostilidade, brutalidade. Coibir significa proibir. Intimidação, violência epidêmica, né, com essa expressão que está bem em voga atualmente por causa da pandemia, mas aqui no sentido que é uma violência onipresente, que está em todos os lugares, inclusive onipresente, dá para usar também. No que concerne essa questão, é um elemento de coesão, tá? Para a gente fazer um link entre uma parte e outra da redação. Algumas áreas do conhecimento que nós podemos utilizar para fundamentar uma redação sobre violência. Aqui, além das artes plásticas, usando o quadro do Goya, ou do cinema, usando Cidade de Deus, ou 2001 Odisseia no Espaço, psicologia e história ajudam bastante, né?
Então, psicologia, aqui nós temos um fragmento de uma fala do Leonardo de la Páscoa, presidente da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul. Naquele texto lá do Zero Hora, que eu indiquei a leitura para vocês, esse é um fragmento daquele texto. Em entrevista Zero Hora, Páscoa enumera quadros de ansiedade, depressão, estresse pós-traumático e síndrome do pânico entre os impactos da criminalidade na saúde pública. Então, aqui nós temos algumas consequências. Vocês podem abordar, citar até o cara em um parágrafo de consequência. Então, todos esses comportamentos patológicos, eles têm associação com quadros de violência urbana, são consequências. Impactos é uma palavra que a gente pode usar para substituir consequências. Como a violência urbana impacta na saúde? Se a pessoa tem algum tipo de fragilidade psicológica, se alguém já tem algum distúrbio como uma depressão ou transtorno de ansiedade, isso se intensifica, vai gerar transtornos de ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, todas aquelas questões elas vão se exacerbar. Essa palavra dá para usar na redação também, exacerbar, aumentar. Até a síndrome do pânico. Então, há pesquisas que indicam o crescimento desses quadros em função da violência. Dependendo da condição psicológica que a pessoa tem, se ela tem os mecanismos de defesa bem adaptados, a tendência é não ter grandes impactos. Mas, como a gente sabe que saúde mental não é uma prioridade na nossa sociedade, acaba que muitas pessoas desenvolvem problemas relacionados com essa questão. Aqui eu coloquei alguns tópicos que a gente pode relacionar um parágrafo de causas. São vários tópicos, tá? Não dá para abordar todos eles, mas são várias sugestões para que vocês possam colher aqui as sugestões que vocês acreditam que vai ficar melhor no texto de vocês ou que vai mais ao encontro do que vocês pensam sobre o assunto. Tá? Então, são algumas sugestões de tópicos para abordagem. Então, na introdução, dá para fazer uma contextualização criativa, descrevendo o quadro do Goya, ou aquela cena que eu mostrei da Odisseia no Espaço, ou qualquer outra referência literária e cultural que para vocês seja algo que relembre muito a ideia de violência urbana, tá? Mas é sempre legal, pelo menos, utilizar uma das referências que é dada na aula, para você treinar essa referência e absorver isso para aumentar o seu número de referências, certo? Então, aqui são mais tópicos relacionados às causas da violência. E eles foram retirados principalmente da revista Atualidades, que era aquela revista que saía semestralmente há um tempo atrás, e agora ela está meio fora de edição. Uma pena porque era um material muito bom. Então, aqui uma das causas seria o crescimento da população urbana e o surgimento das favelas. Isso seria um contexto histórico, o inchaço das periferias. E a gente pode exemplificar essa causa da violência urbana citando o livro O Cortiço, de Aloysio de Azevedo. Lembra que no livro, na obra, tem várias cenas de violência, tanto micro quanto macro. E lembra que o final da obra se dá por causa de um grande incêndio, uma disputa entre grupos, entre dois cortiços, certo? Tem briga de faca, acontece todo tipo de violência dentro do cortiço. E os autores do naturalismo, você pode citar até esse período literário do Brasil, eles abordam muito a questão da violência em várias situações, em variados contextos. E o cortiço, então, exemplifica muito bem esse surgimento da violência urbana com os aglomerados, os conglomerados, sem um planejamento, sem a devida infraestrutura. O Cidade de Deus, ele é uma referência mais contemporânea, mas ele mostra praticamente a mesma lógica. O surgimento das favelas na época da ditadura militar, né? Que as casinhas todas iguais na Cidade de Deus, que depois virou uma grande favela, mas aquelas casinhas iguais, elas foram erguidas por um governo ditatorial, né? Que queria colocar as pessoas que não eram aceitas dentro do centro da cidade, da sociedade, cada vez mais a periferia, cada vez mais a marginalização. Inclusive, esse termo marginalização vem daí, de retirar as pessoas do centro e colocá-las na periferia, às margens da cidade, afastar os indesejáveis da cidade.
Outra causa é a juventude em risco social. E você pode exemplificar esse tópico, essa ideia, com o livro Capitães de Areia, do Jorge Amado. Lembre que este livro ele conta a história de vários meninos de rua que criam uma espécie de irmandade, né? Um grupo que vive de pequenos delitos, de pequenos furtos, e o cotidiano deles é totalmente imerso nessa violência, nesse descaso social com essas crianças e esses adolescentes. Então, quando a criança ou adolescente ela não tem um espaço saudável dentro da sociedade, uma escola com qualidade, cursos profissionalizantes, atividades culturais, ela fica numa situação de muita fragilidade e muito propício a ingressar dentro de alguma lógica assim de criminalidade. Facilidade de acesso às armas de fogo também é um tópico que vocês podem abordar. Desigualdade social, eu já falei. Pode ilustrar a desigualdade social com o Guy Debord, né, que era um filósofo que falava que as pessoas elas entram em conflito na sociedade para demonstrar quem é que tem mais influência, quem tem mais poder econômico. E muitas vezes alguém envereda pelo caminho do crime por desejar também ter certo status econômico e social. Então, sobre essa questão que o filósofo Guy Debord aborda no livro A Sociedade do Espetáculo, o filósofo Clóvis de Barros explica no documentário Criança, a Alma do Negócio. Esse documentário está disponível no YouTube. Ele é bem bacana para a gente refletir sobre várias questões importantes dentro do universo infantil. E o Clóvis de Barros ele fala o seguinte nesse documentário: por que uma criança, um adolescente rouba e mata para comprar um tênis de uma determinada marca? Se essa criança, esse adolescente não está numa situação em que ele está passando fome extrema, ou falta um remédio, ou falta algo que seja essencial para ele subsistir, tá? Porque muitas vezes se assalta por causa de um celular, por causa de um tênis. E ele coloca que isso acontece por causa dessa lógica da sociedade do espetáculo que imprime valor às pessoas de acordo com os itens que elas possuem. Então, o menino lá na favela que teria que passar por uma vida toda de humilhações e privação sem ter acesso a um iPhone, por exemplo, ele poderia assaltar, roubar, matar para ter um item de maneira mais imediatista, né? Então, ele vai refletir sobre isso, como a desigualdade social e econômica e ainda essa lógica capitalista de demonstrar o poder a partir de seus itens de consumo também leva à violência. Existe essa ONG aqui, não citem essa ONG porque depois ela foi acusada de desvio de verbas governamentais. Vou até tirar a Oxfam daqui. Eu gostava muito dela porque ela tinha uns textos bem legais. Mas enfim, não é só a Oxfam que tem esses dados, né? Esses dados estão presentes em vários documentos, que é o tamanho da desigualdade social e econômica no Brasil. Então, no Brasil, 1% da população dos mais ricos detém tanto quanto todo o restante 99% da população possui de poder aquisitivo, de dinheiro. A própria crise penitenciária também é causa da violência, além das causas culturais, como machismo, que leva ao feminicídio, racismo, homofobia, tráfico de drogas, milícias, violência policial. Então, o leque das violências urbanas, ele é extremamente grande. E aí as consequências podem ir bem pelo viés psicológico, que são todas aquelas consequências que a gente citou anteriormente, né? Ansiedade, crise de pânico, transtorno obsessivo-compulsivo. Intervenções que vocês podem pensar com diferentes agentes. Investimento na segurança pública, políticas de combate à desigualdade social, pode dar alguns exemplos, combater o desemprego, educação para combater as causas culturais da violência.
os filmes que eu falei antes, o Cidade de Deus, e também o Tropa de Elite. O Tropa de Elite aborda bastante a questão da violência policial, mas aparece ali todos os tipos possíveis e imagináveis de violência urbana. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Vou olhar aqui. Pode ser pelo bate-papo, pode ser falando. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Se não, me deem tchau, que eu tenho um nenenzinho lá para alimentar. Botaram no mute e foram assistir a novela, essas pestinhas. Então, tchau, pessoal. Acho que é isso. Tá bom. Beijo. Tchau, tchau. Se tiverem alguma dúvida, me chamem.